Olá, eu me chamo Guilherme Ferrer de Souza e eu vou falar sobre a percepção do condutor, as dimensões e as repetições de placas de sinalização de velocidade, utilizando a pupilometria e o Eye Tracking System como auxiliadores. Esse estudo foi feito com o auxílio da professora Ana Paula Laroca. A pesquisa em si ela iniciou por conta de que a principal causa dos acidentes eles têm a ver com fatores humanos, ou seja, diz respeito às leis de trânsito, a velocidades muito altas e a falta de atenção dos usuários. Porém, o ambiente rodoviário ele é muito sujeito a condições externas, a variáveis que a gente não gostaria de analisar. Por isso que a gente segue uma linha de estudos que ele segue simuladores de direção, assim como o sistema de acompanhamento de direção do foco do usuário, né, do condutor. O objetivo dessa pesquisa é de compreender a interação do usuário com esse ambiente simulado, como ele percebe a sinalização e como ele responde na direção dele. E ele vai avaliar especificamente o impacto dessas três placas, a R19, a R19A e a R19C, para avaliar a respeito das dimensões dessa placa e como elas afetam na direção no comportamento do condutor. E também ela avalia secundariamente os fatores externos, que são as características dos condutores. A metodologia empregada foi a montagem de um setup de simulação que imita um cockpit de direção, certo? E a gente utiliza câmeras com lanternas infravermelho para capturar o movimento dos olhos, das pupilas, assim como a dilatação da pupila do condutor. Ele foi feito com auxílio de três softwares, o VirusRod, que ele auxilia na criação dos cenários em si, o Vicar Real Time, que ele coleta esses dados dos cenários simulados, e esse Smart Eye e o Maps, eles são os relacionados justamente aos dados relacionados à percepção da fixação do olhar do condutor. Assim como a coleta de dados, né? A coleta e a filtração de dados. O cenário adotado foi o trecho crítico da rodovia Henrique Rig, na BR-376, que nos quilômetros 668 mais 700 até os 666 mais 100. É um trecho de 2,6 km que costuma ter bastante acidentes por conta das curvas íngremes. A gente conseguiu angariar 120 condutores voluntários, cada um deles percorreria 4 voltas em 8 cenários distintos, com diferente disposição de placas daquelas R19 que a gente abordou anteriormente. Esses condutores eles passam por uma autocaracterização de gênero, idade e modo de condução, experiências e vários outros fatores também. Condição do dia a dia, e a gente quer avaliar esses fatores secundariamente, né? Bom, de resultado, a gente teve que a maioria dos condutores, como foi feito em ambiente universitário, é que eles têm idades próximas ou abaixo de 20, 25 anos, a maioria deles, e ele está mais ou menos equilibrado com a distribuição de gênero dentro do campus também, que é de 30% de mulheres e 70% de homens. E essas são algumas das caracterizações, porém, de todas aquelas autocaracterizações que o usuário faz, apenas a correlação de cautela é que foi observada uma correlação significativa. Os outros resultados é que a gente obteve uma relação afirmativa significativa em relação à área de placa versus a taxa de percepção dessas placas, ou seja, quanto mais para cada metro quadrado, 7% a mais de percepção. Assim como também a gente observou nesses dados um aumento de dilatação, 0,17% a mais, que foi um resultado significativo para cada metro quadrado. Ele é um resultado bem significante para a pupilometria, para a dilatação da pupila. Esse foi o único resultado significativo avaliado, dentre outros fatores. E é isso, muito obrigado, desculpa o nervosismo.